Capítulo 12. Homens que determinaram. Josué era um homem com uma missão. Deus havia declarado a ele que ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 5 ao versículo 9. Josué creu na palavra do Senhor e foi à luta. Certa ocasião, ele estava em uma batalha muito séria. Josué orou ao Senhor e em seguida, diante dos olhos dos israelitas, determinou que o sol e a lua parassem. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Josué capítulo 10, versículo 12. E assim aconteceu. Outro que conhecia a sua posição diante de Deus era Davi. Ele não ficou orando, chorando, pedindo todo mundo que orasse por ele para que pudesse vencer Golias. Ao contrário, Davi cria que o Senhor estava com ele e correu para a peleja, dizendo: Tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor tem entregado na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves dos céus, as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 ao versículo 47. Os apóstolos Pedro e João, certo dia, usaram a fé, a determinação e curaram um paralítico que lhe solicitou uma esmola. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entrava. Ele, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, diz: Olha para nós! E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 10, Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. A Bíblia nos dá o seguinte relato do apóstolo Paulo, usando a determinação ou a palavra de autoridade. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado e paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar que Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Atos 14, verso 8 ao 10. Paulo não pediu que Deus o curasse. Ele viu que o homem tinha fé e ordenou, e o milagre ocorreu. Também na ilha de Malta, após o naufrágio, o apóstolo Paulo, sabendo que o pai do maioral da ilha estava acamado, orou, e em seguida o homem ficou curado. O que Paulo fez? Ele determinou o milagre
e ocorreu. Leia Atos 28, versículo 8. A Bíblia fala a respeito de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago, capítulo 5, versículo 17 ao 18. Os homens que fizeram grandes coisas no passado não eram especiais e privilegiados. Também não eram pessoas a quem Deus dotara de um poder diferente. É por isso faziam o que queria. A diferença entre eles e nós é que eles tinham o entendimento de como as coisas espirituais funcionavam. Hoje, qualquer um que aprende a tomar posse da bênção também pode agir e fazer semelhante aos irmãos do passado. Não somos diferentes deles. Temos o mesmo Deus e as mesmas promessas. Se não ocorre conosco, o mesmo deve ser, porque não temos agido como eles agem, determinar e viver o cristianismo no mais alto nível.